Ora, e para falar precisamente sobre este fórum, contamos com a presença hoje em estúdio de Ângelo Correia, que é presidente desta Câmara de Comércio. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui. Antes de olharmos em detalhe para este fórum, pergunto-lhe se Portugal tem feito o trabalho de casa que é necessário para se atrair investimento direto estrangeiro. Não. Não, não há ver. Há iniciativas particulares, há iniciativas parcelares, mas uma política geral de fundo não existe. E não existe não é para o mundo árabe, não existe genericamente para os investidores, nem nacionais nem estrangeiros. A primeira coisa que eu acho que nós temos de balizar é a ideia de que não devemos ter condições especiais para estrangeiros. Devemos ter as condições para estrangeiros que devíamos ter para cidadãos nacionais e para empresas nacionais. Para isso era preciso resolver um conjunto de problemas que Portugal não resolve há muitos anos. Tais como? A justiça demorar horas, meses, anos, décadas. As operações burocráticas sobre as empresas em Portugal serem horrorosas. Nós confundimos criar uma empresa na hora com o funcionamento running normal das empresas. Abrir uma empresa na hora é facílimo, mas elas são sujeitas depois de decisões terríveis durante toda a vida, com processos que são lentos, burocráticos e discricionários. Terceira coisa que nós temos de ter para atrair investimento estrangeiro, ou português, árabe ou não árabe, é, no fundo, termos um quadro legal, fiscal e de leis com alguma estabilidade. Eu não posso fazer um investimento a pensar no dia de hoje para calcular hoje a taxa interna de rentabilidade, quando eu não sei daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, qual é a política fiscal, qual é as condições do tarifário em algumas áreas, quais são as condições regulatórias do mercado em algumas áreas, quando há regulação, por exemplo, e por isso nós não temos um quadro preparado para a economia. Portugal, há muitos anos, que não pensa seriamente na sua economia. Pensa na consolidação das contas públicas, pensa na saúde, pensa na educação, pensa nos sindicatos, pensamos nos direitos adquiridos. Sobre a economia, não pensamos o suficiente e, como tal, não agimos suficientemente. E, como tal, não temos as condições ótimas para a atração de investimento estrangeiro. A reforma do IRC seria um passo importante para a reforma do IRC é importante. É em 2 planos. Em primeiro lugar, se ele não for calendarizado até final do ano, dá a impressão que, digamos, há uma janela que se abre e depois fecha-se. Está a falar de exemplos como o do supercrédito fiscal. Exatamente. É a maior, digamos, tristeza olhar para aquilo. Porque dá uma ideia de uma janela de oportunidade que se abre aos investidores, mas que se fecha de 1 de janeiro do próximo ano. Como se só precisássemos de investimento até dezembro deste ano. Depois disso, estamos todos bem e a pátria está salva. Ora bem, uma imagem dessas, além de deletéria, é estúpida. Por isso eu acho que... Peço desculpa por interromper, porquê que acha que essa medida só ficou até a final deste ano? Não há uma autorização das finanças, digamos, para eu acho que é por outra razão. Eu acho que fizeram aquilo para resolver o problema de 2 ou 3 projetos que aí estavam e podiam ir para outro sítio. E se calhar, não tenho a certeza, eu não sei nada. Mas a suspeita que dá havia 2 ou 3 projetos, e se calhar alemães, alguns deles, que estavam na calha. E se calhar disseram, ou vocês resolvem isso com condições fiscais, ou vou para outro país. Então arranjaram esta medida transitória, uma transitoriedade que devia ser uma permanência. Não faz sentido ter um crédito fiscal desta maneira, positivo, estimulante, correto, até dezembro. Mais 7, 8 meses para planear, organizar um dossiê de investimento, apresentá-lo e ser aprovado, é um tempo demasiado curto. Sobretudo numa conjuntura em que nada se sabe sobre condições particulares e condições futuras. Portanto, eu acho que isto, como medida, é linda, mas está errada, porque está aplicada apenas num tempo limitado. E o Governo tem procurado, ou tem dado mais ênfase, sobretudo, às exportações do que propriamente a criar essas condições de estabilidade para atrair o investimento? O Governo pode dizer que dá grande crédito, mas não dá nenhum. Quem exporta não é o Governo. Quem exporta são as empresas. E se me perguntar, mas o Governo dá algumas condições especiais para a exportação? Não dá nada. Quer dizer, há condições especiais para o financiamento das empresas para a exportação? Se os há, é a banca. Com linhas especiais do Governo? Não. É o funcionamento normal da banca. Há condições especiais de promoção, por exemplo,
tributações especiais para produtos que se exportam ou reservas, formas digamos, fiscais que se podem criar de amortização de mais-valia que se cria em comparações no estrangeiro. Não. Não há nenhuma visibilidade de nenhuma coisa importante feita para promover a exportação. O AICEP funciona? Funciona. Está a fazer o seu possível? Está. Mas as condições estruturais feitas ou determinadas pelo Governo, não as vejo. Isso porque o Governo não conhece a realidade das empresas? É uma crítica que muitas vezes Eu acho que este Governo é encantador, mas não conhece o país, na generalidade. E como é que um Governo que não conhece o país... É o país que o escolheu. Mas tem condições este Governo, sem conhecer o país, para continuar a lidar com o país? Eu não gosto de fazer apreciações do género se tem condições. Eu vejo para as condições e vejo para as alternativas. As condições, eu acho que sim, poderia fazer muito melhor. Há coisas que está a fazer bem, eu olho para áreas. A saúde está a correr muito bem, que é das áreas mais difíceis que nós temos em Portugal, e está a ser feita com uma serenidade e uma eficácia. O que é curioso é que a serenidade acompanha a eficácia. Isso é notável. O que está a ser feito em algumas áreas de educação é de louvar. O que está a ser, por exemplo, feito em algumas legislações que saíram sobre a parte das rendas de casa, o arrendamento urbano, mesmo com alguns erros, é preferível fazer uma coisa com erros do que não fazer nada. Tudo isso é positivo. Agora, o essencial, do meu ponto de vista, que eu não vi ainda, grandes reformas da Justiça, não vi. Não vi ainda uma grande reforma dos licenciamentos. Julgo que está na calha e irá sair. A grande reforma do Estado, por exemplo, não existem e, como não existem, não estimulam. Por isso, eu acho que há uma margem enorme de ação e de espaço do Governo ser melhor. E por isso eu acho que nós vemos todos, e digo isto com toda a franqueza, toda a gente sabe a minha formação partidária ou doutrinária, nós devemos fazer tudo para ajudar. Mas para ajudar o Governo também tem de desejar ser ajudado. E há aqui dois vetores que não se compaginam. Não se percebe se o Governo quer ser ajudado, em muitas circunstâncias. Porque não dialoga? Não dialoga, não ouve, está sozinho. Quer estar só. É uma pena. É uma pena que o Governo não ouça mais gente com experiência e com capacidade. Porque não querem nada. Querem uma coisa, querem ser patriotas. Querem ajudar o país, porque é o seu país. Tem mulher, tem filhos, tem crianças, tem netos. Os seus amigos estão aqui, o seu património está aqui. Querem ajudar. Isso é a primeira coisa que eu acho essencial. Segundo lugar, além da margem que eu acho de melhoria que um governo como português pode ter, há uma segunda questão, que é qual a alternativa. Eu, com toda a franqueza, olho para as alternativas, são piores. E por isso, quero dizer, estamos numa situação em que podemos não estar felizes, mas estaríamos mais infelizes ainda se olhássemos para outras alternativas. Por isso, a nossa obrigação, o nosso dever moral e político é ajudar o mais possível. E ajudar é esclarecer, é apoiar, é dar sugestões e fazer coisas nesse sentido. Por isso... Mas neste momento estamos em risco de perder essa oportunidade de reformar o país, de mudar o país com todo este memorando de entendimento? Olha, nós tínhamos combinado ir falar do colóquio Estamos a árabe. desviar-nos no tema, mas já olharemos para Você, em vez de falar das colóquio. primaveras árabes, está a falar do nosso outono. Que, aliás, outono não, primavera. Há um verão quente que está prometido. Ouça, não sei, sabe, porque eu acho que quando se começa a pensar muito que o verão vai ser quente, aparece-nos a chuva, como tem acontecido. Por isso eu não era tão pessimista. Não daria por garantido o verão quente. É uma coisa que eu acho. Um dado, uma circunstância. Portugal precisa de reformas. As reformas não saem do papel e apenas do papel. As reformas saem, na prática, a partir de um papel. Isto é, a lei, a ideia, a lei corporiza e plasma legalmente o que é uma ideia política. Mas a passagem da lei escrita à realidade prática, essa é a questão essencial. E é sobre isso que deve abordar a questão da reforma do Estado. A reforma do Estado faz-se para o Estado ser eficaz. Para o Estado ser mais eficaz. Ser mais eficaz é poder fazer mais com menos meios ou fazer o mais possível e o melhor possível e ser o melhor possível o interesse do bem comum e dos cidadãos com os meios que têm. Ora bem, e nessa perspectiva eu acho que essa vai ser a missão onde todos nós devemos e podemos participar se o Governo quiser. Se o Governo assim entender. Isto é, se o Governo não se fechar numa torre de marfim. A grande questão
dos momentos políticos como estes, graves, dolorosos, sentidos, afrontativos, polarizados, é no fundo uma tendência que o poder tem, qualquer poder, em se fechar, com medo, com receio. Eu acho que nós devemos dizer ao poder, não tenha medo de dizer o que pensa. Não tenha medo de assumir o que pensa. Mas dinamize o país de acordo com aquilo que pensa. Isto é, não se feche em si. Abra-se e leve os poderes a acreditar ou não, mas pelo menos a debater. Isso é que é o mais importante hoje em dia. Mas para fazer um processo desses, um debate que não se faz de um dia para o outro, é compaginável com os prazos que estão estabelecidos para essa reforma do Estado? Olha, a minha ideia era muito simples. A minha ideia é que a reforma do Estado devia ter começado no primeiro dia do governo. Não agora, começar no primeiro dia. E se calhar começou de uma maneira informal, menos factual do que eu desejaria, mas começou. Agora, é um processo participativo, ou seja, o processo da reforma do Estado é um processo altamente participativo. Não é um processo, se você quiser, top-down, em que eu, da cúpula de um Estado ou de um governo, eu dou ordens para baixo. É um processo que tem orientações top-down, de cima para baixo, mas tem bottom-up, se quiser, um conjunto de ações, de transformações, que são, digamos, uma participação sensitiva de todos os atores que intervêm, de acordo com as ideias que foram expressas, debatendo-os. Ou seja, nós temos vários patamares onde se faz a reforma. Há reformas que se fazem apenas na parte de cima, digamos, da estrutura do Estado, mas as reformas só são reformas se atingem toda a pirâmide, todo, se quiser, a hierarquia até chegar aos níveis mais baixos. Para se fazer assim, você tem de motivar todos os patamares intermédios, de modo a que a tecnoestrutura do Estado esteja animada do mesmo debate. Isso obriga a seminários, amplas reuniões, tempos de maturação, tempos de discussão. Só assim você faz uma reforma. Porque fazer uma reforma no papel, toda a gente pode fazer. Transformar a reforma do papel em reforma na realidade, nem todos o fazem, só com uma metodologia apropriada. Ora, fazer hoje, eu acho que não é possível. Ou antes, é um processo que demora 2, 3 anos. O próprio governo diz, e bem. E nesse aspecto o governo tem tido razão. Quando diz a reforma já demora anos a fazer. É por isso que eu queria que ele tivesse começado o seu governo e o seu magistério com essa reforma do Estado. Fazê-lo hoje em dia ainda é possível. Nós nunca perdemos completamente o tempo. Apesar de começarmos atrasados, estamos sempre a tempo de fazer alguma coisa. O que é preciso é fazê-lo bem, estruturadamente, organizadamente. Isso supõe duas coisas. Saber quais são os objetivos que se pretendem e qual é a estratégia que se segue. E depois qual é a reforma que a organização tem para cumprir esses objetivos. Olhemos então para este fórum. Vamos Você desviou-se do assunto. Sim, do assunto, mas agora regresso então ao assunto. Os países árabes, quando olham para Portugal, para que áreas é que olham? Ora bem, eu acho que nós temos um património na relação com o mundo árabe que é único. E tem, se quiser, 2 vetores. Eu acrescentaria um terceiro vetor, se quiserem 3 vetores. Primeiro, nós fomos colonizados pelo mundo árabe, pelo mundo islâmico, e nutrimos em relação a esse tempo de permanência, ou se quiser de colonização no bom sentido, nutrimos uma relação de simpatia e de estima pelo mundo árabe. Meu amigo olha para o vocabulário, o léxico português. 1000 palavras são árabes. Esta zona onde aqui estamos, Alcântara, é um nome árabe, por exemplo. Ou seja, eles deixaram-nos uma presença indelével. Você olha para os azulejos portugueses, os clássicos, são todos árabes. A influência da medicina, do canto, da poesia árabe foi extraordinária no século XI e XII. Portanto, os árabes deixaram uma impressão digital nos nossos genes, até no nosso ethos, se quiser. E os árabes sabem isso e sabem que nós reconhecemos isso. Segundo lugar, os árabes olham Portugal como uma potência que não tem sentido hegemónico, neocolonizador na relação com o mundo árabe. Uma das coisas que eu, por exemplo, notei sempre na Argélia, que é um país que eu conheço relativamente bem, na Argélia, quando tínhamos relações com o poder instituído, era sempre a palavra-chave que eles diziam, com os portugueses tudo, porque sabemos que vocês não vão nem explorar nem colonizar, porque temos uma dimensão média. Mas, terceiro lugar, apesar de Portugal ter apenas uma dimensão média e ter um reconhecimento e um certo orgulho de ter uma
uma colonização e uma impressão digital árabe na nossa maneira de estar e de ser, nós temos algumas tecnologias e alguns desenvolvimentos que são únicos. Portugal tem coisas que não se orgulha. Nos tempos presentes devia se orgulhar. E a coisa que eu talvez acho mais importante para Portugal se orgulhar é de 87, 88 até 2008, ou seja, em 20 anos, Portugal desenvolveu toda a sua infraestruturação. Autoestradas, estradas, portos, aeroportos, edifícios, redes de fibra óptica, redes elétricas, estações, sistema elétrico geral, sistemas mecânicos. Nós conseguimos fazer gás natural. O projeto do gás natural, por exemplo, que é um êxito. Começámos tarde, fizemos mais pressa que os outros. Ou seja, Portugal tem um conjunto de infraestruturas eminentemente feita por portugueses, engenheiros, técnicos portugueses e por empresas portuguesas em 20 anos que tornam muito apetente e desejável a nossa tecnologia. E porquê? Porque você vai para o mundo árabe, que está agora, sobretudo, na fase da infraestruturação, eles podem dizer Portugal, este país pequeno, que recebeu a nossa herança, que gosta de nós e que nós gostamos dele, tem a tecnologia que nós precisamos. Mas na quinta-feira, este fórum, como é que vai abrir as portas aos empresários este fórum portugueses e árabes? Este fórum não é um facto, digamos, não é um facto discricionário. Faz parte de um amplexo, de uma consistente organização que tem sido levada a cabo com o fim de falar, demonstrar. Este ano tivemos 2 ou 3 ou 4 deslocações grandes com empresários portugueses nesses sítios todos. E eles várias vezes vêm cá. Mas, no fundo, agora até uma expressão maior, porque vêm muitos empresários árabes, vêm dezenas de empresários árabes de 14 países. E não vêm demais, infelizmente, porque há alguns sítios onde os vistos para Portugal, não das embaixadas portuguesas, mas nos sítios onde não temos embaixada. E temos que ir através de países europeus boicotam-nos. Porque sabem que vir aqui que empresários árabes é ficarem muito bem dispostos e muito felizes na relação connosco. Por isso, boicotam. Ora bem, eu penso que este fórum é para continuar a expressar, no fundo, aquilo que temos, aquilo que somos e o que podemos fazer. E criar o network necessário, a relação necessária entre empresas portuguesas, estão cerca de 180, e empresários árabes, estão várias dezenas, que permita trocas de opiniões. Por isso não é só uma reunião de ouvir e falar. É depois ter 1 ou 2 dias em que as empresas de uns e do outro lado falam diretamente entre si, de modo a encontrarem parcerias necessárias. Se há uma palavra-chave que este fórum tem na sua essência, na sua imagem prospectiva, é de que Portugal deve começar a privilegiar parcerias. Portugal não tem a necessidade de ir e vir. Portugal tem a necessidade de ir e também ficar como parceiros locais do mundo árabe. E vamos terminar precisamente com essa imagem. Muito obrigado. Foi um prazer contar com a sua presença neste grande jornal, que fica por aqui. Obrigado também pela sua preferência. Até amanhã.